Olá, muito bom dia, feliz ano novo, feliz 2023, que esse ano nós possamos realizar nossos objetivos, começando o nosso projeto de vida para que 2023 possa ser o start inicial para o teu sucesso. E aqui vou falar a sétima verdade das Escrituras Sagradas, que é a atitude. Gente, sem atitude, as outras verdades que eu falei até aqui não vão adiantar de nada. A atitude, ela faz a gente superar os nossos medos e também faz a gente ter resultados. Quando você tem resultado, você tem credibilidade. E é isso que a atitude faz. Sem atitude, nenhuma credibilidade e nenhum resultado. Com atitude, se você não conseguiu, você vai novamente tentando. Porque o recomeço é melhor que o começo. Porque no recomeço, você sabe onde não deve errar e você não perde tempo no trajeto. Porque quando você está começando, você às vezes erra, né? Mas quando você recomeça, aí você já sabe que você perde pouco tempo e você sabe onde não deve errar e onde você vai direto para o seu objetivo. Mas com isso tem que ter a atitude. Então, essa sétima verdade da Sagrada Escritura jamais pode ficar de lado, porque ela não, a gente não vai em frente sem ela, né? O assunto que podemos jamais usar, a gente não pode usar tipo a atitude em assuntos em vão, tipo assim, em coisas erradas, né? Na hora errada, tem que ser na hora certa, né? A atitude ela tem que ser feita na hora certa. Quando a gente faz a atitude na hora certa, com certeza a gente consegue sucesso, êxito naquilo que a gente está fazendo, né? Então, temos que nos preparar para conquistar aquilo que perdemos, né? E não conseguir, se não conseguimos conquistar em 2022, vamos conquistar em 2023, porque o ano de 2023 é um ano de promessa, é um ano que realmente vai nos realmente nos acordar, né? O ano de 2023. Muitas pessoas estão falando que o ano de 2023 não vai ser bom, que o ano de 2023 vai ter problemas na economia brasileira, aquela coisa toda. Eu não acredito nisso. Eu acredito no potencial de cada brasileiro. Eu sei que qualquer um pode conseguir o que quiser na vida, tá? Estamos aí livres para fazer o melhor, né? Então, assim, eu peguei uma personagem da Bíblia muito interessante, que ela é a Rainha Esther. Gente, que história maravilhosa, de atitude e de coragem. A Rainha Esther, ela era uma mulher muito bonita, porém ela não era rainha ainda. Ela era judia, né? Do povo judeu, e o seu tio que cuidava dela, o Mardoqueu, né? O seu tio cuidava dela. Então, o que que acontece? No reinado de Xerxes, ele cuidava de 127 províncias. Era muita cidade, era províncias antigamente que se falava, né? E o que que aconteceu? Existia a rainha, que era a Vasti, era uma das mulheres mais bonitas do reino. E Xerxes fez um evento e ele convidou todas as grandes autoridades para fazer parte daquela festa, coisa e tal. E convidou a rainha, né, para sentar ao lado dele no trono. Porém, a rainha ela negou o convite do rei e envergonhou o rei na presença de todos os convidados. O rei Xerxes, para não ficar feio para ele, né, para ele dar uma lição para a rainha, ele mandou uma carta de repúdio afastando ela do reinado. E ele fez um tipo de um concurso para que uma nova rainha pudesse tomar o lugar do reinado. Então foi convidadas várias mulheres, as mais bonitas ali da redondeza, das províncias, né? E a Esther, que o nome dela também se chamava Radassa, né? Um nome muito bonito também, ela foi selecionada para fazer parte, né, das candidatas. E ela ganhou. E ela ganhou o reinado.
Ela ganhou, o rei Xerxes ele achou graças, né, ele se agradou pela moça e então ela foi rainha, né? Ela foi rainha e tal. Mas só que a rainha Esther ela não falou que ela era do povo judeu, ela não disse nada, né? E existia um oficial do palácio, que era o braço direito do rei Xerxes, que o nome dele era Amã, e ele odiava os judeus. E ele queria eliminar todos os judeus e queria fazer um decreto. E o rei autorizou esse decreto. Porém, Mardoqueu ficou sabendo disso, tio da Esther. Quando ele ficou sabendo disso, o que aconteceu? Ele pegou e falou para Esther o que estava acontecendo, mandou chamar Esther, ele fez lá uma manifestação na frente do palácio para chamar a atenção da Esther. Quando ele falou tudo para Esther, a Esther chegou e falou tudo o que estava acontecendo, para o rei. Né? Ela teve coragem de chegar no rei, ela teve uma atitude, né? Porque ela não sabia qual era a reação do rei, porque o rei não chamava ela fazia 3 meses, mais ou menos, para conversar. Então o que acontece? A Estela teve uma coragem, ela teve uma atitude muito nobre de chegar e pedir ajuda, misericórdia para o rei. E aí o rei atendeu ela, né? Porque onde a rainha Esther estava pisando era um lugar sagrado ali para o rei, né? Só quem era convidado do rei poderia entrar, e ela entrou. Então ela tomou uma atitude muito corajosa e conseguiu a atenção do rei. Ela explicou toda a situação que o oficial estava tramando contra o seu povo. E o que aconteceu? Através de uma atitude, ela pegou e fez essa questão de enforcar Amã em praça pública para que todo o povo judeu fosse liberto dessa grande conspiração que é contra o povo, né, judeu. Então a atitude de Rainha Esther foi nobre. Rainha Esther foi uma mulher virtuosa, uma mulher de valor, né? E Mardoqueu ainda ganhou bênçãos sobre isso, porque ele foi o segundo do reino do rei Xerxes. Xerxes ficou em primeiro e a Rainha Esther, Mardoqueu ficou em segundo, né? E a Rainha Esther também decretou leis que o próprio Xerxes ele autorizou. E a Vasti, que era aquela rainha que foi expulsa do reino, ela não tomou uma atitude, para vocês verem o que a atitude faz, né? Ela não tomou atitude de ir na festa, olha só. Se ela fosse na festa não teria acontecido nada disso. Mas ela não foi para a festa, né? E isso deu uma atitude reversa, né? A própria rainha Esther entrou em toda esse drama, né? Essa trama, quer dizer, ela entrou e conseguiu ainda defender o povo de Israel das mãos dos seus inimigos, né? Através da sua atitude corajosa, né? Através da atitude de uma mulher corajosa. Então, assim, eu tenho muito admiração por o livro de Esther. Você que tiver tempo, leia. Tá? É um livro maravilhoso de superação, tá? De uma mulher incrível, né? Que defendeu o seu povo de unhas e dentes. Né? Então a rainha Esther é uma mulher assim que pode ser exemplo para qualquer pessoa, né? Um exemplo de atitude, perseverança, né? E muita fé. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, um feliz ano novo, tá? Amanhã estarei dia 2, estarei fazendo o resumão, tá? De todas as matérias que eu dei desde segunda-feira, tá? Você não pode perder, tá bom? É amar o próximo como a ti mesmo, superação, foco, tá? Foi tudo bem estudado. Eu dei bastante pesquisada nas Sagradas Escrituras para ver quais os personagens que se encaixavam com os temas assim, é tudo para melhoria nossa, né? Tudo que eu falo para você também serve para mim, serve para que a gente possa ser pessoas melhores, para que o ano de 2023 vai ser um ano abençoado, um ano que a gente pode ir para frente, continuar, e a gente não pode abaixar a cabeça.
A atitude, ela é o combustível do sucesso. A gente não pode se esquecer disso, tá? A atitude é o combustível do sucesso. Então, o que acontece? Status não adianta de nada, né? Status não adianta de nada. Mesmo a rainha Vastes, sendo uma mulher muito bonita do reino, ela foi expulsa de qualquer jeito, porque mesmo sendo bonita, mesmo tendo status, mas não tendo atitude, a pessoa fracassa do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, assim, é muito interessante tudo isso. Então, o que acontece? A Amã, que era oficial do braço direito do rei Xerxes, na verdade ele foi um baita de um traidor, né? Porque ele pegou Mardoqueu, que denunciou umas pessoas, uns soldados que queriam matar o rei, e o Amã se apossou dessa notícia e matou os soldados, dizendo que foi ele que descobriu, mas na verdade foi Mardoqueu, o tio da Esther, da rainha Esther. Então ele se aproveitou da situação, onde ele ganhou muitos bens, muitas riquezas. E todas as riquezas que o Amã adquiriu no reinado foi dada para a rainha Esther e para Mardoqueu. Então eles se tornaram muito, além de ter defendido o povo de Israel, de todos os seus inimigos, eles ficaram muito assim prósperos, né? Eles ficaram ricos. Era o rei Xerxes em primeiro e abaixo dele Mardoqueu. Então, para vocês terem uma ideia de como a atitude na hora certa dá certo, né? Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Até amanhã, dia 2. Vou fazer um grande resumão aí de tudo que foi falado aqui durante essa semana aí da virada de 2023, das 7 verdades das Sagradas Escrituras que vão mudar a sua vida. Um grande abraço e Deus abençoe.